Só para descontrair, né? Irmãos, abra a sua Bíblia comigo. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vou tentar algo que eu não costumo conseguir, que é ser breve. Marcos capítulo 9, pedi para colocar lá a projeção. Tem som também, tá, Samuel? Liga o cabo do som, por favor. Marcos, enquanto a projeção vai entrando, sendo a projeção, isso aí, muito bem. Vamos ver se vai funcionar. Se não der, a gente vai sem a projeção. Vamos fazer a leitura, os irmãos acompanhem com atenção. Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 29. Marcos 9, versículo 14 ao 29. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Deus, fala ao nosso coração, é a nossa necessidade nesta hora, Pai. A despeito de quem somos pecadores. Fale conosco, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém.
Eu quero falar nessa noite sobre a fé em Jesus. A fé em Jesus é algo extremamente importante. E talvez a pergunta seja: como está a sua fé em Cristo? Quando nós lembramos da história, a Bíblia fala da história de Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 22, quando Abraão é chamado por Deus. E aí no capítulo de número 22, Deus põe Abraão à prova. Já imaginou isso? Deus faz uma promessa e diz que você teria um filho. E esse filho que Deus te deu, Deus diz assim: agora eu quero que você sacrifique este teu filho a mim. Abraão poderia ter questionado: Senhor, mas esse é o meu único filho, embora ele já tivesse Ismael. Mas o filho que Deus havia prometido para ele era Isaac. Isaac já devia ter entre 8 a 12 anos. Imagina só. Uma criança com 8 a 12 anos, porque às vezes nós pensamos na história de Abraão indo sacrificar Isaac bebê. Isaac um bebezinho de colo que não pode se defender. Mas uma criança de entre 8 e 12 anos, ela já sabe. Tanto que eles vão andando e Isaac carregando a lenha. Isaac já estava carregando a lenha. Então ele não era um bebê. E ele pergunta: pai, aqui está a lenha, o cutelo, o fogo, a faca, o fogo, mas onde o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. E os dois continuaram subindo, um monte chamado Monte Moriá, que depois veio a ser o Monte Sião, onde foi construída, edificada o templo, a cidade de Jerusalém, o templo de Salomão. E aí lá Abraão prepara tudo, amarra Isaac e vai sacrificar. E naquela hora a voz do anjo brada do céu e fala: Abraão, agora eu sei que você teme a Deus. A pergunta é: se a sua fé fosse provada, você realmente demonstraria que confia em Deus? Se Deus pedisse algo de você, dissesse: meu filho, faça isso, eu quero isso, você faria? Até que ponto, ou até que nível está a sua fé em relação a Deus? Quando o evangelista Marcos narra esse episódio, esse momento, Jesus estava descendo do monte. Se você voltar a página aí, no início do capítulo 9, Jesus estava descendo do monte da transfiguração. Ele havia levado para lá Pedro, Tiago e João. E lá no monte da transfiguração, Jesus se transforma diante dos seus discípulos. Ele passa a reluzir luz, ele passa a brilhar, as vestes dele começaram a brilhar, e ele começou ali a conversar com Isaías e Moisés, representando os profetas e a lei, mostrando que Jesus tem autoridade sobre a lei e autoridade sobre a palavra de Deus, no sentido de comunicar a palavra de Deus. E aí os discípulos viram isso, tiveram uma experiência e tanto com Deus. Eles viram o Senhor transfigurado, transformado, viram a sua glória. Tanto que Pedro diz: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E aí a voz do Pai brada do céu, e eles escutaram, que disse: este é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. E eles descem do monte. E quando eles descem do monte, os discípulos estão aquela confusão, aquele burburinho, porque um pai levou um filho endemoniado para que os discípulos de Jesus pudessem libertá-lo, e eles não conseguiram. Nesse primeiro momento, esse texto mostra para mim, porque agora o esboço já foi embora lá no Data Show, esse texto mostra para mim que a fé em Jesus, ela é travada numa batalha espiritual. Se nós não estivermos firmados na fé,
nós não compreenderemos que nós vivemos uma batalha espiritual. Você precisa entender isso. Existem forças que não querem que você permaneça no caminho de Deus. O fato de você ter vindo aqui hoje não significa que você está um crente fortalecido completamente. Mas basta sair daqui ou até mesmo aqui dentro, quantas vezes pensamentos vêm e a gente fica divagando, pensando nos problemas e perdendo as bênçãos que Deus está nos dando aqui. Ficamos pensando em coisas lá fora, em coisas da segunda-feira, da terça-feira, da semana. Não colocamos muitas vezes nosso coração aqui quando Deus está falando conosco para alimentar a nossa fé. Então a batalha espiritual nós enfrentamos até mesmo aqui dentro do templo, até mesmo dentro da igreja. Você entra na igreja, às vezes você ouve uma palavra que você não queria ouvir. Quantas pessoas decepcionadas com a instituição, decepcionadas com pessoas, decepcionadas com a igreja, porque esqueceram que a fé em Jesus demonstra que nós vivemos numa batalha espiritual. A sua luta e a nossa luta não é contra pessoas, não é contra governos, é contra principados e potestades, é contra os espíritos malignos. Existem forças do mal. O mal existe, assim como o bem existe. E Deus tem nos chamado para viver um relacionamento com Ele. Os discípulos chegaram. Jesus chega com Pedro, Tiago e João e encontra os outros lá. E aquela confusão, e diz, versículo 15, logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Todo mundo estava discutindo. De repente, quando olharam e encontraram Jesus, correram para Jesus e saudaram Jesus e foram logo questionar Jesus. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Além da nossa fé em Jesus, mostrar para nós que nós vivemos numa batalha espiritual, mostra que muitas vezes a nossa fé é desse tamanhozinho. Quando Jesus fala que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós transporíamos montes. E no contexto lá, é no sentido de perdão. Porque o contexto fala de perdão, então você vai dizer a esse monte de ressentimento, a esse monte de mágoa, a esse monte de amargura: sai daqui do meu coração e lança-te para longe. E assim será feito. E aí ele está falando sobre uma fé que mostra não apenas a batalha espiritual, mas uma fé que muitas vezes nós não temos. Olha a declaração desse pai, no versículo de 24, eu creio, louvado seja Deus, porque a fé não é em nós, a fé não está no nosso braço, a fé não está nas circunstâncias, a fé é em Jesus. A fé em Jesus nos faz enfrentar batalhas, vivemos uma batalha espiritual. A fé em Jesus, obrigado. A fé em Jesus nos faz pensar que muitas vezes nós enfraquecemos na fé. E o que você vai fazer quando você enfraquece na fé? Jesus já dá uma receita aqui nesse texto, versículo 28 e 29. Quando nós enfraquecemos na fé, nós devemos buscar o Senhor, reconhecer que somos fracos, reconhecer e nos humilharmos diante de Deus, entender que nós não temos força para enfrentar muitos dos nossos inimigos. Já imaginou se Davi fosse pensar, Davi olha aquele grandão, aquele homem zarrão, Golias, e assim, Senhor, claro que ninguém vai lá. Mas Davi, quando foi lutar contra Golias, ele pensou o seguinte: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado, Golias. Então, quando eu vou enfrentar uma batalha, minha fé é pequena, eu preciso alimentar essa fé. E quando nós lemos os salmos de Davi, um homem que cantava, compunha, e ele sempre colocava: Senhor, os meus inimigos estão aqui, mas eu estou olhando para ti e lembrando quem é o Senhor. Então a fé em Jesus, ela nos aproxima dele, para que a gente alimente cada vez mais a nossa fé. Às vezes você acha que você crê em Jesus, e você pode até crer em Jesus, mas basta o primeiro problema, basta uma decepção, uma frustração, para você desanimar. E não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você se envolva cada vez mais. E aí Jesus vai dar a receita para os discípulos, dizendo: olha, essa casta de demônio não sai, senão com oração e com jejum.
Ser evangélico, ser cristão, ter fé em Jesus, não é simplesmente um envolvimento periódico, é um envolvimento diário. Não é um relacionamento de uma vez por semana, é um relacionamento constante. E aí por isso a necessidade de uma vida de oração, de dobrar o joelho, de clamar ao Senhor. E de orar e não apenas clamar a Deus e apresentar diante de Deus uma lista: Senhor, número 1 isso, número 2 isso, número 3 aquilo, número 4 aquilo. É conversar com Deus. Conversar com Deus. Quantas vezes você parou para orar e ao orar você disse para Deus assim: Senhor, agora eu não quero falar nada, eu só quero tentar te ouvir. E aí você lembrou lá de Romanos 8, que diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, eu quero ficar quieto na tua presença e quero que o Senhor tome o meu coração e me fortaleça. Porque a palavra de Deus nos ensina isso, que lá no Salmo de número 37, versículo 24, versículo 25, diz, o salmista diz: nunca vi um justo desamparado. Se nós confiamos em Deus, vamos buscar o Senhor. Como o salmista no Salmo 62 diz: Senhor, a minha alma te busca, o meu corpo te almeja, a minha alma almeja, como terra sedenta, sem água, seca, árida. É muito fácil falar que nós cantamos para Deus, nós adoramos a Deus, nós dizemos que buscamos ao Senhor, que cremos nele, mas diariamente buscar o Senhor, ler a palavra diariamente, orar diariamente, é o que nós precisamos. Se nós não nos enchermos de Deus, a gente vai continuar deixando de enfrentar as lutas, olhando para nós mesmos e vendo uma fé pequena, como Jesus falou para os discípulos. Se você ler lá em Mateus capítulo 14, se não estiver enganados, Mateus capítulo número 14, Jesus anda sobre as águas. Os discípulos estão num barco, o barco parece que vai afundar. E aí Jesus aparece sobre as águas e diz: sou eu, não temais. Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. E aí Pedro vai, mas Pedro começa a afundar, porque ele começa a reparar na tempestade. Ele grita: Jesus, salva-me. Jesus prontamente estende a mão. E aí quando ele entra no barco com um discípulo, ele diz assim: homens de pequena fé, por que duvidaste? Jesus nos chama como homens de pequena fé, pessoas com pouca fé. E esse homem que estava aqui no texto, ele diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quantas vezes nós nos sentimos assim: Senhor, eu acredito, mas eu não tenho fé para isso. Parece algo, um contrassenso. Eu creio, mas eu preciso de ajuda na minha fé. Mas foi o que Jesus ouviu e abençoou aquele homem. Ele sabia e confiava que Jesus pode deixar, não precisa tentar mais não. Obrigado, tá? Vou precisar de uma música no pendrive, parênteses na mensagem, vou precisar de uma música no pendrive. O pendrive está aí no finalzinho do culto, tá bom? Agora vai ser em projeção. Jesus diz: homens de pequena fé. E quando esse homem diz: Senhor, eu creio, ajuda na minha falta de fé, nós precisamos aprender a colocar isso diante do Senhor em oração. Senhor, eu quero confiar, eu quero crer, eu quero acreditar, mas está difícil. As circunstâncias se avolumam, os problemas se levantam e eu me sinto enfraquecido. É nessa hora que a gente entrega. Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu descanso, eu confio. Então a fé em Jesus, ela nos fala de batalha espiritual. Essa fé pode enfraquecer muitas vezes. Ela nos mostra que a tribulação que nós enfrentamos pode ser além das nossas forças. Olha que o texto diz, versículo de número, eu já até li, versículo de número 18. E este, por onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei. Uma situação em que o pai do menino não encontrava jeito, era mais forte do que ele.
A sua fé em Jesus vai passar por essa prova. Situações em que você olha e você diz, isso é mais forte do que eu. Eu não dou conta. Senhor, eu não dou conta. Mas é algo que nós como cristãos vamos enfrentar. E você precisa estar preparado para isso. Você vai se deparar com uma muralha. Imagina, vamos lembrar da história do povo de Deus, cheio de exemplos a história do povo de Deus tem para nós. Israel sai do Egito e encontra o quê? Uma muralha de água, um mar. Uma muralha de água. Atravessa o mar, um deserto. Atravessa o deserto, encontra um rio. Uma muralha na cidade de Jericó. Nunca é fácil. Jesus falou que nunca seria fácil. Nós vamos encontrar tribulações, problemas maiores do que nós. Mas maiores do que os nossos problemas é o Senhor. Maior do que os nossos problemas é o Senhor. E aí quando a gente fala, né, e lembra, não mostre para o seu Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. É uma questão de confiança. Agora o Pai olha, o Senhor, Ele vai fazendo assim, e a fé em Jesus, além de enfrentar a tribulação, você vai perceber no texto, Jesus faz uma pergunta para o Pai. Jesus diz assim, desde quando isso acontece com ele? E aí o Pai fala, desde a sua mocidade. Isso para mostrar a preocupação que nós temos com as crianças, e temos que evangelizar crianças. Porque se o diabo quiser usar uma criança, ele pode usar. Se Deus assim o permitir. E aí o homem responde, Senhor, desde a infância ele faz isso. Esse espírito maligno faz isso. Quantas vezes o tempo passa, nós não encontramos as soluções para as nossas tribulações, para os nossos problemas. A nossa fé enfraquece e nós dizemos para nós mesmos, não tem jeito. Se Jesus não tivesse descido do monte naquele dia, não tivesse aparecido ali, não tivesse dialogado, buscado uma conversa com o pai daquele menino, ele teria saído dali. Como aconteceu muitas outras vezes, embora o texto não diga, mas eu posso pressupor que esse pai, desde quando o filho começou a ser oprimido e possesso por um espírito maligno, por um demônio, esse pai começou a correr atrás, como é que eu vou resolver esse problema? E quantas vezes você ficou assim, quantas vezes nós ficamos assim, vamos correndo atrás tentando resolver um problema. Resolva um problema hoje na família, aparece um amanhã no trabalho. Resolva um problema amanhã no trabalho, aparece com um filho. Resolva um problema com um filho, aparece um problema na minha saúde. Os problemas se avolumam e o tempo vai passando, isso a gente não consegue encontrar solução. E o que nós fazemos? Nós confiamos em Jesus. A fé em Jesus vai passar por tudo isso. O fato de você ser cristão, o fato de você confiar em Jesus, não isenta você disso. Não nos isenta disso. Passa por isso quem é crente e quem não é crente. A diferença é que nós, como cristãos, temos onde segurar. Salmo 40, tirou-me os pés de um pedal de lama e me colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Glória a Deus por isso. Porque você tem onde firmar os seus pés. Você tem onde segurar. Se você cair, Deus pode te levantar. É para isso que serve a nossa fé em Jesus. Jesus, quando eu li no texto, no início do culto, João capítulo de número 10, versículo 10, que o diabo vem matar, roubar e destruir. Olha aí a batalha espiritual. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É o que Deus deseja para nós. E Ele deseja que você tenha um relacionamento com Ele, não apenas intelectual, de saber que Ele veio, de que existia um Jesus. Deus deseja que você se relacione com Jesus, que você confie em Jesus, que você entregue a sua vida a Ele, que você pelas suas tribulações com Jesus, que você passe pela sua fé enfraquecida com Jesus, que você enfrente tudo com Jesus. Porque a nossa fé, a nossa confiança precisa estar firmada em Jesus. O pai daquele menino enfrentou algo maior do que ele poderia carregar. Mas Jesus o ajudou. Jesus o socorreu. E aí nós encontramos também versículo de número 22, 23, 24, quando ele diz: muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Eu acredito que ele usa essa expressão, ajuda-nos, na primeira pessoa do plural, porque que pai que não se coloca no lugar do filho quando o filho está sofrendo? Que mãe que não se coloca no lugar do filho quando o filho está sofrendo? E aí ele disse, então ajuda-nos. Ele não disse, ajuda o meu filho. Poderia ter dito isso. Mas ele disse, ajude-nos. Sabe por quê? Porque a fé em Jesus faz com que nós tenhamos empatia. Faz com que nós nos preocupemos com os outros. Sexta-feira, ontem, nós assistimos o filme Você Acredita? E o filme narra de tantas histórias, narra uma história em que um homem foi prejudicado por uma advogada. Essa advogada sofre um acidente. E esse homem socorre essa advogada. Nos lembrando que o problema não precisa ser comigo necessariamente para eu clamar a Deus o socorro dele. Eu posso ter empatia, a fé em Jesus faz isso. A fé em Jesus, a confiança em Jesus me torna parecido com Jesus. Isso tem algo que Jesus que Jesus tem, é empatia, ele sente o que os outros sentem. Lá em João capítulo número 11, Evangelho de João capítulo 11, Jesus chega à casa de Marta e Maria e encontra Lázaro morto. E Jesus, ao ver a multidão chorando, os familiares chorando, os amigos chorando, Jesus chora também. Jesus não fica feliz quando nós passamos por tribulações. Ele não tem prazer quando você sofre. Jesus não tem prazer, Deus não tem prazer ao nos ver sofrendo, embora Ele trabalhe até mesmo nessas circunstâncias para promover em nós a fé, produzir em nós a fé e uma vida transformada. Mas o que esse trecho aqui nos ensina é que nós temos condições de, com a nossa fé em Jesus, sentir o que o outro sente, nos colocar no lugar do outro. O pai se colocou no lugar do filho. Como ruim deve ser possuído por um demônio e ser lançado no fogo, na água, para o matar. Havia um demônio tentando matar alguém. E aí, se eu penso, a minha fé em Jesus produziu alguma coisa, quantas pessoas estão sendo influenciadas, oprimidas por Satanás, não fisicamente sendo lançadas no fogo, na água, para o matar, mas o diabo vem matar, destruir. Quantas famílias destruídas, quantos corações arruinados, quantas pessoas sem perspectiva, sem esperança, porque o diabo tem agido. E nós somos a igreja do Senhor, levantada por Ele, para clamar a Ele o socorro dEle, a cura dEle, a transformação dEle. E Ele então diz: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, versículo 25, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando nós ousamos confiar em Jesus, quando você confia em Jesus além do crível, além do confiável, quando você confia em Jesus além do que os seus olhos podem ver, quando você confia em Jesus além do que o seu braço pode fazer, quando você confia em Jesus além das palavras dos médicos, quando você confia em Jesus além daquilo que as circunstâncias possam sinalizar, aí você está tendo fé. E aí é onde Deus opera. Porque acreditar que eu vou ficar melhor de uma enfermidade, quando o médico diz: fica tranquilo que você vai ficar bom, vai tomar um remédio e vai passar. Acreditar que as coisas darão certo quando as circunstâncias são favoráveis e eu consigo enxergar a probabilidade de que algo vai dar certo, isso não é fé, isso é constatação. A fé é a certeza de que eu não consigo ver. A fé é algo que não está acontecendo, mas eu acredito, eu confio, eu espero. Esse é o nosso relacionamento com Jesus.
Tudo passa a ter sentido quando nós nos relacionamos com Ele assim. A pergunta é: você tem se relacionado com Ele assim? Como está a sua fé? Nas tribulações, a sua batalha é espiritual. Você tem que entender que existem forças que não querem que você busque a Deus. E você está aqui para ser fortalecido na fé, para que o Senhor te capacite. Nós vamos ouvir uma música, não sei se conseguiu preparar,